Em sintonia com a saúde. Um programa de comunicação, educação e informação sobre saúde através da Web Rádio Agir, a sua rádio jovem na internet. Uma iniciativa do Laboratório de Práticas Coletivas LAPRAX com a Pró-Reitoria de Extensão da UES, PROEX. Acesse www.agir.com.br e participe! Voltamos com a nossa pergunta âncora: em que civilizações surgiram as primeiras práticas de atividades físicas? Vocês podem estar respondendo pelo MSN diretamente, juventude@agir.com.br, ou pelo mural do site www.agir.com.br. Não esqueçam de se identificar. Professor, recebemos aqui do internauta Ricardo uma pergunta interessante: por que quando fazemos exercícios de corrida dói a barriga, chamada dor desviada, né, Ricardo? Ricardo, eu acho que é desviado porque ela desvia um pouquinho para cá. Mas na verdade, essa dor desviada, o que acontece? Você, quando você está fazendo atividade física, você tem que respirar normalmente. E as pessoas acabam tendo dificuldade na respiração. Então, o diafragma, ele acaba não funcionando normalmente em alguns momentos quando você está correndo e não respira normalmente. Por isso a importância de, quando você está fazendo uma atividade física, você compreender a importância de estar inspirando e expirando durante a atividade física de forma normal. O Arthur do Edith Braga quer saber se existe algum exercício que melhore a atividade sexual. Bom, todo exercício físico melhora a atividade sexual, porque quando você faz um exercício físico, uma atividade física, você está trabalhando o corpo de forma completa. Então o funcionamento do corpo vai ficar melhor. Especificamente, um exercício para melhorar a atividade sexual, talvez alguns exercícios do Kama Sutra você vai encontrar uma resposta. Tem uma pergunta aqui da Luana, do Edith Braga. Ela quer saber se tem alguma atividade adequada para o diabético. Bom, acho que no começo também nós respondemos uma pergunta muito semelhante a essa. E, na verdade, a atividade física para diabético tem que ser uma atividade física aeróbica, que tenha bastante consumo de oxigênio, para melhorar o funcionamento do sistema geral, principalmente o sistema cardiorrespiratório. Eu acredito que seja das atividades aeróbicas. Até gerou uma curiosidade a respeito dessas perguntas sempre relacionadas à questão da diabetes, né? Atividade física e diabetes. Então, são duas coisas que estão sempre juntas, simultâneas, né? Você, para um paciente tanto diabético como hipertenso, existem sempre aquelas atividades que são recomendadas e tem que estar em acompanhamento com o educador físico. Eu achei interessante essas perguntas sempre fazendo associação ao diabetes. A Bruna do Edith Braga tem uma curiosidade em saber se é bom tomar água durante a atividade física, na execução. Olha, essa questão da água na atividade física é um assunto interessante. Se você pegar, por exemplo, alguns tapes, né, alguns vídeos de jogos de futebol da década de 70, por exemplo, eu tinha um vídeo desse, depois eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês da área para vocês assistirem. Os jogadores chegavam na beirada do campo e eles não permitiam, né, a equipe que estava ali acompanhando não permitia nem que ele bebesse água, porque achava que talvez aquilo prejudicasse de alguma forma. Mas é claro que a gente sabe que a água, o corpo, quando você está com sede, o corpo está dizendo que ele está pedindo água, ele necessita de água. Quando você faz atividade física, nós transpiramos mais do que o normal. Quando você está transpirando, você está perdendo água. Então é necessário água. Você tem que tratar o seu corpo antes, durante e depois. Corrigindo, a pergunta veio da Bruna e da Luana. E aqui o Carlos, da FFB, a Faculdade de Farias Brito, participando com a gente. Antes de fazer a atividade física, é recomendado o alongamento? Bom, o alongamento ele é recomendado antes e depois. E em algumas atividades, inclusive, durante. Então, durante, o que é o alongamento? Né? A palavra já está falando, você alonga o seu músculo. Então, os músculos, eles necessitam desse alongamento para que eles se preparem para a atividade física. Quando você faz o alongamento antes,
Você está preparando o músculo para aquela atividade física que você vai fazer. Por exemplo, você vai jogar futebol, vai jogar basquete, você vai jogar voleibol, ou vai fazer musculação, então você alonga os músculos necessários para aquela atividade. A Mariana do Edith Braga, ela quer saber, e isso interessa a todas as mulheres, de que forma a atividade física ajuda a aliviar os sintomas da TPM. Os sintomas da TPM são sintomas que eles podem ser melhorados também com a atividade física. Porque quando você faz atividade física, você libera hormônios. O hormônio da alegria, o hormônio do prazer é um hormônio liberado pela atividade física. Então quando você faz atividade física, aquela sensação que você tem quando você termina de correr, de jogar bola, de jogar vôlei, de fazer uma musculação, de nadar, você termina com uma sensação gostosa, uma sensação de prazer. São os hormônios do prazer que estão sendo liberados. Então, esse momento, é claro que isso vai aliviar um pouquinho a TPM. Existem pessoas que têm TPMs muito fortes, né? Ficam muito estressadas, muito nervosas durante esse período. Então, a atividade física ela vai... Intervalo com Cidade Negra, pode crer, oferecida a todos presentes no estúdio, os internautas das escolas participantes.